Salve amigos, muito boa noite. Se tinha alguma dúvida de que esse elenco do Vasco não é top 8 do Brasil, coisíssima nenhuma, isso ficou muito claro ontem em mais um vexame protagonizado pelo clube, dessa vez pela Sul-Americana. Se já não bastasse a goleada de 4 contra o Puerto Cabello da Venezuela, agora chegou a vez do Independiente del Valle do Equador. Tudo bem que se com 11 já era difícil trazer um bom resultado de lá, com 10 então a tarefa se tornou quase que impossível, ainda mais com a falta de opções no elenco. E olha que a diretoria do Vasco teve muito tempo, hein? Teve cerca de 30 dias para estudar o elenco, monitorar o mercado e se reforçar. Até agora apenas Thiago Mendes, o volante que chegou e já deu seu recado, que não está 100% para atuar, deve demorar mais algumas semanas. E o senso de urgência, nesse caso, vai para Cucuia. Resultado disso é um time praticamente eliminado da Sul-Americana e caindo pelas tabelas do Brasileirão. Com a palavra, a diretoria do Vasco, que até o momento se manteve em absoluto silêncio. Para falar desse cenário, eu estou de volta e eu vou destacar o Day After Cruz Maltino após o vexame de ontem. E o que podemos esperar pela frente diante de toda essa situação? Portanto, antes da gente prosseguir, deixe seu like, ajude o trabalho do amigo, compartilhe o vídeo e mostre que você abraça esse projeto jornalístico. Bom, meus amigos, o Vasco praticamente deu adeus às chances de classificação na Copa Sul-Americana após a goleada de 4-0 sofrida ontem à noite para o Independiente del Valle. Jogo esse de ida pelos playoffs da competição. Para pensar numa classificação, o time do Fernando Diniz vai ter que vencer por uma diferença de 4 gols para ir para as penalidades e derrotar o time equatoriano, ou simplesmente ganhar de 5 de diferença. Cá para nós, difícil a gente imaginar uma situação dessa acontecer, ainda mais pela qualidade e a experiência do Del Valle e pela pobreza de opções do elenco do Vasco, que segue engessado em alguns pilares do time, como o Léo Jardim e o Verratti. Aliás, se não fosse o Léo Jardim ontem, a vaca teria ido para o brejo bem mais cedo. E a tragédia seria de grandes proporções. O VAR também ajudou muito quando verificou aquele impedimento milimétrico do atacante deles. Enfim, situação extremamente preocupante que deixa os torcedores com várias pulgas atrás das orelhas. Após a derrota em Quito, o técnico Fernando Diniz concedeu a sua tradicional coletiva e teve que se explicar diante desse papelão do Vasco. Na visão do treinador, jogar na atitude foi um agravante, mas o que pesou mesmo foi um cartão vermelho, óbvio, recebido aos 10 minutos pelo Lucas Piton, que comprometeu o planejamento da equipe, que tinha como objetivo marcar com pressão no campo de defesa do adversário desde o início. Ele não quis entrar muito nos méritos das falhas do sistema defensivo dos seus jogadores. Não quer entrar nessa de caça às bruxas, mas provavelmente vai sim lavar a roupa suja internamente em casa, com muito claro os vacilos de alguns jogadores, como o João Victor, o Hugo Moura, o próprio Lucas Piton e até mesmo o do Maurício Lemos, que ganhou uma oportunidade no segundo tempo e falhou em vários lances, inclusive no pênalti cometido. Então, meus amigos, o técnico também foi questionado sobre um assunto que é muito ligado, ligado diretamente ao elenco atual, às movimentações por reforço. Ele continuou batendo na tecla de que o Vasco não tem condições financeiras para investir na compra de jogadores, mas garantiu que a diretoria tem se movimentado para trazer nomes pontuais para o elenco. A busca segue sendo o setor ofensivo. Resta saber se após esse vexame a rota será recalculada para outros setores, principalmente para o sistema defensivo. E em relação ao discurso para o próximo jogo contra o Del Valle, marcado para a próxima semana, ele deixou no ar que o time vai tentar fazer o melhor possível, considera que é um resultado muito difícil de reverter, mas não impossível, e que vai lutar até o final com o apoio da torcida lá em São Januário. Olha, eu ontem me poupei, meus amigos, de vir aqui opinar sobre essa tragédia. Primeiro que eu também estava em viagem, e segundo, eu queria estar com a cabeça mais limpa hoje para não falar besteiras. E eu vou aproveitar esse boletim para externar minha opinião, não sobre o jogo em si, porque independente se o Vasco jogou com desvantagem numérica, os jogadores que vestem essa camisa precisam ter maior comprometimento, precisam entender mais a grandeza desse clube, ter mais visão de jogo. Não pode o jogador ser expulso logo de cara num jogo de suma importância e da forma que foi. Há jogadores ali que visivelmente precisam de um banquinho, tipo o João Victor e o Hugo Moura, são alguns dos exemplos. A diretoria precisa vir a público sim, explicar para a torcida o que
se passa sobre os reforços, né? Por que dessa demora em se reforçar? Se realmente é só fator de grana, se eles não percebem aí que o elenco tem lacunas consideráveis e se confiam que com o grupo atual dá para fazer alguma coisa boa nesse ano, porque tá desanimador demais para o torcedor do Vasco, né? Todo ano conviver com esses vexames seguidos, esses mesmos erros de planejamento, erros de escolha de jogadores e o silêncio impera. Atualmente não é diferente. Não tivemos nenhuma declaração do departamento de futebol, nem do presidente Pedrinho até este momento. Nessa hora é preciso botar a cara sim, precisa situar o torcedor do que vem pela frente. Há anos, como torcedor, que eu não vejo o Vasco tão mal das pernas. São vexames consecutivos, tragédias anunciadas e a gente não vê um pingo de melhora, um pingo de solução ano após ano. O Vasco teve um aviso de que estava por vir mês atrás, quando perdeu para aquele time venezuelano. De lá para cá, só o Marcelo Santana rodou. Será que o departamento de futebol não precisava ser todo remodelado? Cabe à gestão atual saber separar as coisas e intervir. Senão, vamos ser obrigados a conviver com chacota atrás de chacota. E olha que a prioridade do Vasco era a Sul-Americana, hein? Imagine se não fosse. Bom, não vou me alongar, não vou berrar, mas deixo claro a minha insatisfação com tudo que vem acontecendo com o Vasco nos últimos tempos aí. Lembrando que o Vasco joga no próximo sábado contra o Grêmio em São Januário e não pode vacilar, meus amigos. Se vacilar, tem chances reais de voltar para o Z4, dependendo dos resultados aí da rodada. Eu tenho a convicção de que Fernando Diniz, após esses 2 resultados negativos seguidos, tem tudo para mexer na equipe. E dessa vez não por ordem médica, como aconteceu pela ausência do Coutinho, mas por ordem técnica. Vamos aguardar aí os treinamentos de amanhã, porque não tem por que não mexer, né? Porque o Vasco está muito mal, aproveitou aí essa pausa, mas vem pior, né? Então alguma coisa vai ter que ser feita aí, uma mexida de peça enquanto os reforços atuais, futuros reforços não chegam. E por falar em futuros reforços, o volante Thiago Mendes vai se apresentar oficialmente no clube amanhã. E aí a gente já vai poder, então, saber se já há alguma nova previsão de quando ele estará à disposição do treinador para a sequência. Porque quando ele chegou, ele deu um recado, né? Dizendo que não estava 100%, que ia levar cerca de 2 semanas. E o Vasco está precisando de maior senso de urgência, não só fora de campo, mas também dentro de campo. Precisa de trazer reforços que cheguem e joguem, porque o time está precisando para conseguir aí manter essa sequência de 3 competições simultâneas. Você não acha? Então, comente e bote a boca no trombone aí sobre tudo que aconteceu na noite de ontem lá em Quito. Vamos interagir juntos. Um grande abraço. Amanhã a gente se vê com muito mais informações sobre o Vasco. Até lá.